Os volumes de chuva que atingiram o Rio Grande do Sul representam 7 vezes a média climatológica da região. Ou seja, choveu 6 vezes a mais do que era o esperado em diversas áreas. E o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller, traz para a gente hoje alguns gráficos para ilustrar justamente a intensidade do volume de chuvas que provocou essa catástrofe. Boa tarde, Arthur. Seja muito bem-vindo. A gente sempre gosta de falar novamente a respeito disso, para deixar claro como é uma coisa muito atípica, não é verdade? Sem precedentes, um volume muito elevado e que não era esperado realmente acontecer quando a gente pega e estuda as médias climatológicas, não é? Bem-vindo. Isso mesmo, Priscila, obrigado, uma boa tarde. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Choveu muito, principalmente em áreas aí de Caxias do Sul, na qual o acumulado ficou quase na casa dos 1.000 milímetros. Trouxe aqui dados do IMET que mostram bem a situação aí das chuvas do mês de maio para Caxias do Sul, Soledade, Rio Pardo e Porto Alegre, na qual temos aqui que essa barrinha em azul escuro significa, né, o esperado para o mês, ou seja, volumes aí na casa de 140, 130 milímetros. E quando comparamos com a barrinha de azul claro, que é o que foi acumulado no mês de maio, veja, quase 1.000 milímetros aí em Caxias do Sul, diversos municípios, o acumulado passando de 600, 700 milímetros, e claro, o que representa aí mais 595%, que seria aí equivalente a 6 vezes a mais do esperado para a média. E aí, claro, o resultado a gente viu, né? Todo esse volume de chuva que causou aí a maior tragédia, não só do Rio Grande do Sul, quanto também do Brasil. E é importante a gente trazer aqui para a nossa audiência entender que esses quase 1.000 milímetros aqui, que foram em alguns dias, né? Fim de abril, início de maio, isso, às vezes, é a média climatológica de algumas cidades do interior da Bahia, 1.300, 1.400, para vocês verem a quantidade de chuva. Tem cidades do Mato Piba que recebem isso no ano, e a gente teve isso em alguns dias, menos de um mês. Então, muito grave o que aconteceu. Agora, quais são todos os fatores, Arthur, que causaram essa chuva? Porque é sempre bom relembrar, por isso que a gente reforça aqui, que não é responsabilidade de uma coisa só. Não foi culpa, por exemplo, só do El Niño que potencializa as chuvas no Rio Grande do Sul. Foram vários fatores de uma engrenagem que está ligada também às mudanças climáticas e ao aquecimento global, não é verdade? Exatamente, né? Eu trouxe também aqui uma explicação para a gente entender tudo o que a atmosfera fez para acontecer tudo isso, né? Então, tínhamos aí a alta subtropical do Atlântico Sul atuante normalmente na região que ela atua, faz com que ventos soprem de leste para oeste. Lembrando que a gente teve o abril mais quente da história, temperaturas aqui do oceano, do Atlântico tropical aí aquecidas, ou seja, sobrando calor. Então, se você tem vapor de água disponível no oceano com ventos nessa direção, você tem o transporte de vapor de água aqui para o continente. É um vapor, né, que passa principalmente pela região norte. Lembrando que naquela época nós tínhamos um bloqueio no Brasil Central. E lembrando que, né, temos aqui a Cordilheira dos Andes. Todo aquele vapor de água que está passando pelo norte do Brasil acabou o quê? Afunilando e escoando diretamente para o Rio Grande do Sul, ou seja, acabou formando em um rio voador, despejando todo esse vapor de água lá sobre o Rio Grande do Sul. Tínhamos o agravante da questão, principalmente da onda de calor no Brasil Central. Outra situação também era a baixa pressão no norte da Argentina, que produzia cavado, porque não foi só enchente, teve granizo, teve tornado, e toda essa umidade que escoava ainda passava por essa onda de calor, ou seja, deixando ainda esse vapor mais quente, potencializando o que a gente chamou aí, né, formou uma frente quente, que foi tão poderosa que não deixou a frente fria avançar e ficou estacionária sobre o Rio Grande do Sul. E claro, aí foi a forma não só para tempestades que formaram granizo, microexplosão e tornado, como também a chuva volumosa. E aqui, isso é só de um dia, ó. Esse aqui é as imagens de satélite do dia 2 de maio. Veja como era todo aquele escoamento caindo aqui por cima do Rio Grande do Sul com nuvens carregadas. Isso durou 2, 3 dias ali, principalmente no dia 1º, 2º e 3 de maio, que praticamente choveu quase 300, 400 milímetros somente nesses 3 dias. Então, claro, tem a questão também que o El Niño influenciou, mas a pior situação foi que as águas aquecidas lá no Atlântico Norte contribuírem muito para elevar esse volume de chuva no Rio Grande do Sul.
É muito bom fazer essa análise, né, Arthur? Até porque você estava na ocasião, né, de férias, tudo, e a gente sentiu também, claro, a necessidade de trazer a tua explicação aqui, por isso estamos fazendo todo esse recall do sistema, que é um sistema que vai ser estudado e falado durante muito tempo, né? Não é só agora. A gente vai falar da meteorologia sobre esse acontecimento durante muito tempo. E eu queria agora que você trouxesse a previsão para todo o Brasil, né? Como é que fica para os próximos dias? Continuamos com esse ar mais seco que impede a formação de nuvens carregadas agora, inclusive no Rio Grande do Sul? Exatamente. Então, agora praticamente o centro-sul do país aí sem chuva, chuva principalmente ainda lá no norte, devido que a água ainda está aquecida lá no Atlântico Tropical. A alta subtropical do Atlântico Sul, juntamente com a Zecite, continua levando chuva lá para Roraima e até, né, olhando para a questão do Rio Grande do Sul, então os próximos 5 dias até tem um pouco de chuva aí na parte sul, mas é uma chuva que não chega nem a 10 milímetros. Começa a chover ali lá pelo dia 4, dia 8 de junho, mas é chuvas aí também que não somam 30, 40 milímetros, então não tem com o que se preocupar. E claro, olhando aí entre o período 9 e 13, a chuva continua, mas também é 30, 40 milímetros. Claro, prejudica um pouco ali os trabalhos em campo, mas nada dos níveis dos rios voltarem a subir novamente. Inclusive, olhando aí para Porto Alegre, os próximos 30 dias aí somam 50 milímetros e até olhando já mais estendido, 150 no mês de junho. É o normal para a região sul, então a chuva não para mesmo, mais ou menos aí sem chance dessa enchente voltar, Priscila. Olha, Arthur, quero agradecer muito aqui a sua explicação, toda a sua análise, fazendo esse raio-x de uma tragédia que a gente fica muito impactado. Obrigada e até amanhã. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha.